Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais Jornal do Médio Vale. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do advogado e presidente do PL Timbó, Jean Chitz, que fará uma avaliação então sobre o segundo turno das eleições e também vai falar um pouquinho sobre as manifestações que vêm ocorrendo aqui em todo o Brasil. Boa tarde, Jean, seja bem-vindo. Boa tarde, Amanda, e a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Jornal do Médio Vale. A gente vem agora trazer as informações do segundo turno, como já tínhamos feito no primeiro, né? Esperávamos aqui ter uma situação melhor, né? Nosso carro-chefe era a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, mas que não ocorreu no pleito de domingo. E então a gente está agora avaliando todos os dados, todos os números e todos os cenários ali, visto que em Santa Catarina, né, a votação dele e do governador eleito agora, Jorginho Melo, bem como das bancadas aí federais, estaduais e do senador Jorge Seife, são muito fortes, né, mostrando que o povo catarinense abraçou aquela temática que foi colocada da liberdade econômica, das facilidades, né, e isso então tá dando agora um reflexo muito forte, né, de as pessoas não estarem aceitando a forma como ocorreu e ainda mais para o grupo que ocorreu, né? Mas estamos fazendo uma avaliação geral disso e aguardando aí a volta do Jorginho Melo de Brasília para ver como vamos trabalhar isso no Estado. É justamente eu te fazer essa pergunta, né? Uma avaliação geral que você poderia fazer do pleito aqui em Timbó, a nível de Santa Catarina e também a nível Brasil. Em Timbó, foi feito um trabalho muito forte, né, do PL local aqui junto às pessoas ali para fazer uma eleição, numericamente falando, muito grande dos deputados estaduais, federais e do nosso senador. Por que tanto foco nisso? Porque a gente vinha vendo que o presidente Jair Bolsonaro, desde 2018, já com uma eleição, com uma votação enorme aqui, continuava mantendo e melhorando os seus patamares, né? E o Jorginho Melo vinha junto com ele, caminhando a preferência do eleitorado de votar no governador do Bolsonaro, também muito forte. Então a gente tentou melhorar essa votação ali e buscar também fazer uma boa votação para os parlamentares. Foi um sucesso, isso se definiu no primeiro turno, né? A votação de todos aqui, e o povo timboense realmente abraçou essa causa aí, das pessoas ligadas ao PL, aquilo que o PL representava em nível federal e estadual. Agora, para um partido que surgiu com dois deputados estaduais, nenhum federal, né, um senador no ano de 2018, e agora tem 11 deputados estaduais, 6 deputados federais, um senador e o governador eleito no estado de Santa Catarina, é o maior crescimento da história política que já ocorreu aqui. Então, é um resultado excelente, um resultado que foi construído município por município, voto por voto, né, e que chancelou esse crescimento ali, que agora vai ter que se traduzir em trabalho. Né? Vai ter que agora conversar na Alesc, vai ter que saber o seu lugar lá dentro da Câmara, do Senado, e o nosso governador aí vai ter desafios fortes pela frente. Mas tudo isso respaldados por um apoio populacional, um apoio do eleitor enorme. Então fica mais fácil, porque você realmente vai levar para lá aquilo que o eleitor queria ver. Federal, a gente hoje vive o quê? Nós estamos vendo manifestações enormes, né? São consideradas aí pelas pessoas aí talvez uma das maiores manifestações do mundo, se não a maior. A gente percebe que na Europa, nos Estados Unidos, qualquer manifestação lá tem no máximo o quê? 300 mil pessoas e eles já acham enormes, né? Outros lugares que podem movimentar tantas pessoas assim, que são China e Rússia, não tem manifestação, porque são regimes que não permitem isso. Então a gente está ouvindo falar aí de 7, 8 milhões de pessoas aí, e isso não houve nem no 7 de setembro, nem nas outras manifestações de rua. Talvez seja a maior movimentação política da história da humanidade que a gente está vendo aqui no Brasil. E que não está sendo divulgado pela grande mídia porque ela tem um lado. Ela, infelizmente, é diferente da mídia que a gente vê local. Eu quero registrar o trabalho daqui do Jornal do Médio Vale, junto com todos os outros jornais da Adjori, que refletem aquilo que acontece na cidade com imparcialidade, né? Então essa é uma questão que a gente talvez não veja divulgada lá, mas vai ver aqui. E é assim que a gente vai ter que começar a fazer funcionar. O que o eleitor quer? Ele quer dizer que não quer esse resultado, não admite que o seu país seja administrado por alguém que é um ex-presidiário, que é um ex-condenado por corrupção,
Mas não se sabe ao certo ainda onde isso vai chegar. Então, enquanto não sabe onde vai chegar, ele está manifestando a vontade dele. Ele está botando verde e amarelo e ele está indo para a rua, né? Isso a gente está acompanhando, nós estamos acompanhando, aguardando também maiores instruções, vamos dizer assim, do governo federal. E, por enquanto, a gente está seguindo aí aquilo que o governador eleito Jorginho falou, em onde a gente deve não tirar os direitos constitucionais de ir e vir, mas tem todo o direito e dever constitucional de manifestar a sua vontade. Ainda podemos fazer isso. Jean, então, aqui no estado teremos Jorginho Mello a partir de janeiro, né, governando o nosso estado. E quais são as expectativas, então, para esse novo mandato? Bom, Jorginho Mello falou aí na campanha dele e na primeira entrevista ali que ele deu também após a eleição o seguinte: ele tem um compromisso inicial que é zerar as filas da saúde, né? Essas mais de 400 mil cirurgias aí que estão aguardando aí, esses pleitos ali, ele quer zerar isso com muito esforço, né? Com muito trabalho aí, com uma logística nunca antes feita, né? Então é um trabalho muito difícil. Esse é o compromisso dele. Para isso ele conta ele tem conversado já com alguns líderes políticos aí, regionais e lá na Alesc para conseguir fazer isso acontecer, né? Ele tem também uns programas que fizeram parte, que fizeram assim, tiveram um grande volume, que são questões das faculdades estaduais gratuitas, né? E então esse é um trabalho de mais longo prazo, né? Mas que ele quer implementar, talvez ainda já no ano de 2024, se não der em 2023, e movimentar esse trabalho. E, acima de tudo, né, qual foi a grande mancha desse governo que está saindo aí pela porta dos fundos, né? A corrupção, né? A traição ao voto do eleitor catarinense, que lá atrás votou nele porque ele estaria, em tese, vinculado ao presidente Jair Bolsonaro, o que depois ele não fez. Então, o maior desafio não, o maior, vamos dizer assim, a expectativa hoje é de que o Jorginho não faça a mesma coisa, e não tem nenhum sinal disso, pelo contrário, as pautas dele são as pautas do governo federal, e de que ele acabe com a corrupção no âmbito do governo estadual. Essas são duas prerrogativas aí que ele não abre mão, né? E que a gente vê que vão permear todo o primeiro e segundo ano ali. Me parece ali até, né, que ele vai fazer uma autoavaliação de que se é o caminho correto ou não. Mas eu espero isso como eleitor, né, como quem trabalhou por ele, como quem pediu voto por ele e dizendo isso para as pessoas ali. E espero isso também como presidente do PL, porque entendo que o partido agora, se entrar numa boa linha de governança, vai conseguir levar para frente aí, ser um grande partido para o futuro. E sobre o resultado, então, da presidência, né? Acredito que não era o que o PL e os aliados esperavam, claro, mas na sua visão, o que faltou? Faltou alguma coisa para o Bolsonaro chegar à reeleição? A gente conversou sobre isso. A gente tem algumas críticas e algumas dúvidas, né? Ou muitas críticas e muitas dúvidas, mas essas são questões que ainda estão sendo definidas, né? A gente tem dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral, isso foi amplamente discutido. A gente tem críticas à atuação do judiciário via TSE e STF, mas isso também são coisas que a equipe do governo federal é que está discutindo, né? E do ponto de vista daquilo que nós podíamos fazer, é como disse o Jorginho Mello, foi um governo de realizações, de entregas, um governo que combateu uma pandemia, que sofreu com problemas da guerra na Europa e fez muita coisa. Porém, a gente não conseguiu fazer uma comunicação talvez tão eficiente quanto foi o governo para fazer chegar nas pessoas o seguinte: nós estamos com a quarta menor inflação do mundo, com a gasolina mais barata do mundo, nós estamos com uma expectativa de crescimento aí enorme para o próximo ano. A gente conseguiu se tornar um porto seguro de investimentos aí, né? O ministro de Minas e Energia, o ministro Saxida, sempre bate nessa tecla. O investimento externo voltou para o Brasil, porque nós estávamos seguros aí no nosso plano. Então, tudo isso refletiu numa melhora de qualidade de vida, que essas pessoas talvez não sentiram num primeiro momento, foi porque a gente veio de um lastro muito ruim, mas que estava acontecendo, né? O aumento do consumo é uma coisa que já está se vendo. Então, talvez essa comunicação
que a gente enfrentou do outro lado uma batalha de fake news ali, mas a gente não fez chegar lá, devia estar preparado melhor para isso, e não fez chegar onde teria que ter ido. Eu acredito que ali, porque a diferença foi muito pequena. Se essa é a diferença, ela foi muito pequena, né? Então a gente tem que entender que nós estávamos por nós mesmos, né? Nós não podíamos depender do judiciário, que tomou partido. Não tem como dizer que não, né? O judiciário tomou um partido, que era o de derrotar esse governo que está ali. Nós não podíamos contar, talvez, com a grande mídia, como já dissemos. Então nós tínhamos que melhorar a nossa parte, a nossa comunicação. Ali talvez foi o que faltou um pouco para chegar naqueles locais onde nós fomos muito mal votados e fazer essa diferença. 5% de crescimento na região do estado da Bahia, por exemplo, teria mudado o resultado da eleição, né? É muito pouco. Então, talvez ali alguma coisa nós temos que reavaliar e também fazer essa leitura, né? E você acredita que o PL tem força, né, para ser uma oposição forte nos próximos anos, tanto no Senado quanto na Câmara? No Senado, o cenário que se instalou, né, Amanda, é de um Senado diferente, né? Os novos senadores que foram eleitos, teve uma renovação de 1/3 do Senado, entraram com outro viés, com um viés já de centro-direita, um viés de contestar, né, esse antigo Senado que estava ali, que era totalmente de centro-esquerda. Na Câmara também, o desenho hoje ideológico de sigla é esse. Mas a gente tem que entender que dentro de todos esses que foram eleitos ali, alguns às vezes estão na sigla por ideologia e outros estão por uma questão de oportunidade. Acontece muito, a gente viu aqui recentemente uma série de deputados aí mudaram um monte de siglas aí como quem trocava de camisa. Então, na prática, nós vamos ter que ver se isso aí vai realmente continuar, já que agora a gente está talvez enfrentando o risco adverso aí de não ter o presidente da República, e vamos ter que ver como é que isso vai se dar no dia a dia na questão das negociações. É claro que nós vamos ter que continuar tendo lá dentro o Eduardo Bolsonaro, nós vamos ter aqui no estado Caroline Detoni, Jorge Guetem, Júlia Zanata, Zé Trovão, todos os outros aí que estão muito alinhados ao presidente Bolsonaro e promete fazer uma oposição aí bastante forte, pessoas que entendem como é que funciona, Jorge Seif, que foi eleito no Senado agora. Então, eles vão manter essa questão acesa, né? Não é mais o mesmo Brasil, né? A direita se redescobriu aqui e vai fazer valer seu direito, suas intenções. Então, eu penso que vão ser 4 anos difíceis, né? Mas que, da nossa parte, nós queremos fazer uma oposição que seja às políticas ideológicas desse governo, mas não vamos fazer oposição ao Brasil. Nós torcemos pelo Brasil, nós queremos ver o Brasil dar certo. Então, aquilo que for pauta, que for importante para o Brasil e que depender do legislativo, eu tenho certeza que vai acontecer. Agora, a pauta ideológica aí de sustentar a ditadura de esquerda, como é o que está prometendo aí esse governo, se ele realmente funcionar, isso aí nós vamos ser todos contra. E quantas manifestações que vêm ocorrendo pelo Brasil, né, desde domingo mesmo, principalmente aqui em Santa Catarina, onde que ainda há bloqueios, né, na tarde dessa quinta-feira ainda tinha alguns pontos com bloqueios parciais e outros totais, né? E qual que é a sua opinião sobre essa questão? Assim, a manifestação, e para que fique bem claro, né, a gente não quer deixar ninguém chateado. Agora, essa manifestação que eu classifico como uma manifestação de dor, uma manifestação de perda, é quase como um luto que as pessoas estão vivendo, principalmente em Santa Catarina, onde realmente nós esperávamos e contávamos com a reeleição do presidente Bolsonaro. Ela é, assim, uma coisa totalmente natural, ela é legal, ela é constitucional. A pessoa não se sentir representada por isso que foi eleito ali no último domingo, ela sentir que isso aí foi tirado alguma coisa dela, que ela está vendo que os direitos dela podem ser corroídos e ela não concordar com isso, botar seu verde e amarelo, ir para suas redes sociais, ir para a praça da sua cidade, ir para algum lugar de grande concentração humana para dizer que não concorda, é justo.
A gente entende isso, e isso é uma manifestação que ninguém controla, ninguém comanda. Elas nasceram, as pessoas simplesmente pegaram e foram para a rua. Eu fiz isso. Fiz isso, a minha família fez isso, a gente não se conforma, né? A gente não quer acreditar, né, que aconteceu dessa maneira. Então, isso tudo é um processo natural, né, que vão acontecer, estão acontecendo, vão continuar acontecendo, eu não tenho dúvida em relação a isso, porque isso tem um tempo, né, até que as coisas comecem a clarear um pouco mais. Porém, isso aí, como bem disse o presidente da República, Jair Bolsonaro, como bem disse o governador eleito Jorginho Melo, não pode tomar o rumo daquilo que a esquerda fazia. A esquerda fazia o quê? Depredava, botava fogo em tudo, interrompia a rodovia, criava o caos. A gente não pode usar a mesma arma, nós somos diferentes deles, é água e óleo, a gente não se mistura. Então nós não podemos fazer com que isso faça com que pessoas que estão dependendo de médico, de consultas, de auxílio, que os insumos não cheguem, que o combustível, a comida não chegue, né? A gente não pode fazer com que isso aconteça, porque o prejuízo daí quem vai pagar é todo mundo. Fora que eu não quero ver nenhum pai de família, nenhum cidadão catarinense brigando com a polícia, que no final vai estar cumprindo ordens, vai ser obrigado a cumprir ordens, aí até sob ameaça de prisão, como aconteceu já com alguns chefes de departamento de polícia. Eu não quero ver isso, não quero ver brasileiro contra brasileiro, afinal de contas está todo mundo lutando pela mesma coisa, pela melhora do Brasil. Então, acompanhando o presidente, nós não devemos fazer bloqueios pré-determinados assim nas ruas. Agora, não vai deixar de existir a manifestação daqueles que estão descontentes. Eu vejo dessa forma, a pessoa que chegar para mim e disser, Jean, eu não concordo, eu vou para a rua, eu vou dizer, eu estou contigo. Se tiver lá 2 pessoas de verde e amarelo, uma serei eu. Se só tiver uma, serei eu essa pessoa. Mas dentro daquilo que a Constituição me permite e que aquilo que não vai causar prejuízo para a minha cidade, para a minha sociedade. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal do Médio Vale e deixo o espaço aberto, então, para as considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço aqui com o Jornal do Médio Vale, sempre de maneira imparcial e sempre de maneira muito receptiva nos permite, e dizer para as pessoas que o carinho com que a gente foi recebido nessa campanha, a força com que a gente foi recebido ali por estarmos defendendo a candidatura do presidente Bolsonaro, do governador Jorginho, de todos os parlamentares ali, foi fantástico, foi uma energia assim indescritível, foi um momento na minha vida que eu quero guardar para sempre na memória, né? E que a gente não parou, não vai parar, não vai desistir, não vai retroceder, não vai precipitar, mas que a gente vai continuar lutando com aquilo que a gente pode por um Brasil livre, por um Brasil com um futuro brilhante que ele merece ter. E essa vai ser, acho que, a bandeira de todos vinculados ao PL, de todo cidadão que ama o seu país e que tem buscado deixar algo melhor para os seus filhos do que aquilo que a gente recebeu. Essa é a nossa mensagem. A gente vai agora começar a trabalhar o nosso futuro e vai fazer isso de uma maneira consistente e forte para que todos aqueles que queiram continuar nesse projeto ali saibam que no PL eles vão ter um ombro amigo para ajudar todos eles. Obrigada mais uma vez e obrigado também para você que nos acompanhou nessa entrevista. Até mais!